Olá pessoal, Flopados vai vir agora com um tema polêmico e esclarecedor. Nós temos hoje a presença de Everson Fernandes, Júnior Alcântara e o nosso doutor Marcinho. Everson, eu sou pai atípico e eu tô com muita dificuldade de conseguir o canabidiol. Muita dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse produto que está revolucionando aqueles que têm problemas de autismo, de TOD, de TDAH e em outros casos também de insônia e etc. Olha, primeiro a gente tem que criar uma... que acaba o canabidiol ele tendo um preconceito absurdo. Eu tenho, depois até posso contar uma história de família que para utilizar canabidiol e olha que eu não sou médico, contar o que tá? você quiser. Eu não sou médico, meu sobrinho que é médico, o João Migovski, e ele que a gente tem uma ação fazendo, uma ideia que ele fazia já medicina do estilo de vida, que é a questão de fazer exercício, fazer uma alimentação mais saudável possível. Hoje você representa a Clique Cannabis. A Clique Cannabis. Que é uma exportadora de cannabis. Que é uma exportadora de cannabis, mas o que a Clique Cannabis, na verdade, ela é um grupo, ela é uma equipe multidisciplinar que tem diversos médicos de diversas especialidades que estão atendendo as pessoas e estão consultando o que ela precisa, na verdade, de canabidiol. Entendeu? Porque quando a gente fala da matéria-prima, cannabis, assim, a gente acaba achando que só é a cannabis e tal. Aqui tem aquela questão do efeito alucinógeno, que é o preconceito que cria. Para eu pegar para minha mãe de 85 anos falar que maconha... Acaba que eu falei maconha, né? Maconha, as pessoas têm preconceito já. Mas a matéria-prima, ela divide em diversos outros itens que tem o CBD, o CBN, o THC, que a parte alucinógena da maconha é o THC. As outras, assim, são produtos ali que fazem extremamente benéfico, que não que a THC não venha a ser. Porque depois a gente vai falar o que pode tratar cada item da cannabis, tá certo? Mas vou voltar lá no passado, que todo mundo fala que cannabis acha que é algo do momento. Porém, eu tava... Assim, vamos falar das caravelas que vieram descobrir o Brasil. A cannabis, a gente está falando de cannabis medicinal, mas ela tem uma aplicação vasta assim ao extremo. O tecido das caravelas eram feito com as tramas da cannabis. Tem um estudo que se você plantar... No Brasil tem muita plantação de soja. Se você plantar cannabis, tem lá a plantação de soja, esgotou, que a soja vai extrair todos os nutrientes do solo. Você pega a cannabis, fez lá o plantio. Em 3 meses apenas, ela recupera, ela vai crescer, a planta cresce, ela vai recuperar o solo com os nutrientes. Então, olha a quantidade, a gama de benefícios. Isso aqui eu estou falando de 2 itens apenas, que ela é tecido. Ela serve para asfalto também. Ela se transforma em asfalto. Ela tem uma série de outros pontos que eu não vou ficar aqui detalhando todos eles, mas é importante a gente ver que não é uma planta que, coitada, ela foi totalmente taxada como ruim, porém ela faz um bem enorme. Aí a gente tem que ficar no questionamento. Por que ela foi taxada? Eu trago para mim um exemplo claro, falar de cannabis, quando eu falo de boldo. Não sei se vocês já tiveram contato com boldo. Que horrível. Porque é horrível, mas, meu amigo, aquela plantinha dali, quem tomou-lhe uma cerveja, quem está precisando mastigar uma folhinha, não existe remédio melhor e que aquilo vira uma praga. Se você plantar na tua casa, ele vai te virar um carramanchão gigante. E como ele é bom, é natural. Porém, as pessoas falam que é horrível, mas criam um preconceito, mas é um produto que te traz um benefício enorme. A mesma coisa é a cannabis. Que você fica nessa questão toda de que é uma planta que é proibida, que muito pelo preconceito, né? Muito pelo o Júnior preconceito. Alcântara, por exemplo, que é pai atípico e o filho se utiliza do canabidiol. Como é que é assim a vida antes e depois do canabidiol para o seu filho? Então, André, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Tá Você é muito sócio. Obrigado. Doutor, obrigado, Marcinho, nosso querido
mais conhecido como o mago do canabidiol. Então, assim, a questão é o seguinte, André. Eu costumo dizer que o autismo não é uma ciência exata. Né? De repente, o que serve para o meu filho não serve para o filho do outro. Não é uma receita clássica. Não é o canabidiol que vai curar todo autista. Né? É questão de adaptação. Né? Nem sempre o mesmo medicamento que serve para um serve para o outro. No meu caso, inclusive, a gente sofreu isso dentro da minha própria casa. Quando foi tocado nesse assunto, olha, a gente precisa conversar. Que Deus a tenha. A minha ex-mulher também me questionou no começo a questão do canabidiol por conta disso. Eu tenho uma filha típica, então ela me questionou muito. Pô, será que isso aí e tal? Eu falei, cara, é bom. Todo mundo tá vendo que tá tendo melhoras. A gente vê, e as melhoras são significativas. E até o próprio médico, André, ele esgota tudo, porque ele já tá, ele às vezes ele quer até ministrar. Ele quer fazer a indicação, ele quer receitar. Mas ele já se segura, porque ele se resguarda, por quê? Porque já existe esse preconceito. Então ele esgota todas as drogas, todos os medicamentos, para depois vir com o canabidiol. Então é sempre assim, é a última opção, e como poderia ser a primeira. E assim, qual o problema? A gente está fazendo testes, até a ver. Hoje o meu filho faz uso do canabidiol. Como é que tá ele hoje, assim, antes e hoje? Então hoje eu posso falar que o meu filho é dependente do canabidiol. Inclusive a gente aumentou a dosagem, a gente está no máximo de dosagem, são 15 gotinhas de manhã, que eu acho que o máximo tão 30 gotas diárias. Sim. Então assim, 15 gotinhas de manhã, 15 gotinhas de 12 em 12 horas. Mas explica que seu filho, o nível de autismo é nível dele. 3 de suporte, né? Cada um tem o seu entendimento médico. Tem que entender essa parte. Não é uma receita igual para todos, isso tem acompanhamento médico, tá? Deixar isso claro. Sempre que for falar dos seus filhos, de autismo principalmente, gente, consulte o seu médico. Não faça de orelhada, né? Isso é muito importante. E que é importante, que fique claro, eu não sou médico. Não sou médico. Não, aqui ninguém te colocou como é. Botou você como representante da Clínica Cannabis. E o que fique é para poder explicar a gente como é que faz essa questão da exportação, de como é que se vende. Júnior. Temos aqui, nós temos aqui o Dr. Marcinho, que é o nosso advogado. É que eu ia dizer, não por acaso. O médico ele não faz isso por acaso. Ele faz isso porque ele não tem nenhuma legislação. Não tem respaldo jurídico. Não tem respaldo jurídico. Então, o que respalda hoje um pai, uma mãe, um usuário do canabidiol são o que a gente chama de jurisprudências. Então, por isso que ele dá por último. Ele vem, aplica as drogas convencionais. Olha só, drogas convencionais, gente. Então, assim, são drogas que a gente usa como o açúcar, que faz bem, mas faz muito mal também. Então, hoje a legislação está muito confusa. Tem uma discussão muito importante hoje no Supremo, mas não tem ainda uma legislação específica para isso. Então ele vai lá por último, porque é uma coisa ainda experimental, mas ele já diz lá para o judiciário que é assim, olha, a gente usou de tudo e agora a gente vai tentar essa aqui, que ainda é experimental. Eu vou discordar um pouco, vou discordar no seguinte, porque quem dita se é bom, eficaz ou não, é a ciência. A ciência que precisa ditar. O que acontece? Eu trabalhei há uns 30 anos atrás organizando eventos científicos voltados para a área da vacina. Vocês precisavam ver a rejeição dos médicos em aplicar vacina nas pessoas, porque vacina antes começou sendo para as crianças, porque já era aquela... Isso, mas depois avançou vacina da varicela, que é entendeu? Que é a varicela eu conheço como varicela, mas das pintinhas, como é que é o nome? A catapora. Catapora. Então, as vacinas existiam, eram comprovadas a eficácia do produto, mas os médicos, eles simplesmente não aplicavam as vacinas. A gente precisou fazer um trabalho onde eu entrei organizando eventos, percorrendo o Brasil inteiro. Para quê? Para que as pessoas tivessem o conhecimento da eficácia da vacina e passassem a adotar. Que hoje, inclusive, se o médico não recomendar a vacina, ele está negligenciando algo
que é Comprovado. comprovado pela ciência. Agora, voltando aqui, André, o meu filho, ele realmente houve uma melhora, né? Dentro do quadro clínico do meu filho é uma outra criança após, né, ele passou a ministrar o canabidiol, então ele é uma outra criança, ele se adaptou muito bem, né? No princípio a gente tinha existe muito isso. O canabidiol importado é melhor que o nacional e etc. Eu não tive esse tipo de problema, eu fui para o importado primeiro, depois o custo é mais alto, né? No princípio, a dificuldade, o custo para tratamento do autismo é muito caro. E aí eu fui para o nacional e também meu filho teve uma adaptação muito boa, não tive problema nenhum, né? A gente tem várias associações no Brasil e eu consigo comprar num custo bem barato, né? Um preço muito bacana e eu consigo que meu filho fique bem sereno, bem concentrado, tenha um sono melhor, né? Inclusive a dosagem agora está sendo mais para a noite, para que ele tenha um sono mais regular. Porque o sono recupera, né? Sim. O sono recupera, Agora, o sono tranquiliza. O canabidiol, pelo que você como trabalha numa empresa de exportação e acaba... Não tô te perguntando como médico, óbvio que você não é médico, mas ele também interfere em crianças que têm TDAH, TOD, e eu tenho uma tia que ela tem fibromialgia, que é aquela dor pelo corpo inteiro. Tem casos de que estão usando isso? Está sendo ministrado para isso? Muitos casos, pacientes oncológicos que sofrem com muitas dores, entendeu? Você consegue com canabidiol, você consegue tratar o alcoolismo, entendeu? Tabagismo. Olha, é uma gama absurda. Tem vários estudos já comprovados, ninguém aqui está no achismo, tá certo? E pro autismo, o autismo, você pega relatos assim de uma semana, porque tem combinações, tá? Que você tem que ver se vai correto. CBD com CBN, Sim, CBD, THC, mas THC, o nível de THC. Porque você tem as combinações ali. Você pega um frasco, não é o mesmo frasco que vai ser utilizado para cada um. Perfeito. É por isso que tem que ter a consulta. A Clique Cannabis, ela para democratizar, para chegar a um maior nível de pessoas, colocou um valor de consulta baixíssimo. Se você entrar no site cliquecannabis.com, o valor da consulta é de R$30. Importante isso. Não é um valor. Isso porque a gente está querendo tirar esse preconceito que as pessoas criaram de que a cannabis não você está cometendo um crime. Existe muita questão também da religião, tá? Eu sei que eu passo por isso. Eu vejo às vezes quando eu estou num consultório ou estou numa clínica de terapia, a gente tem um debate ali na sala de espera, esperando nossos filhos, e às vezes a gente vê um olhar distorcido por conta de uma religião ou outra. Eu falo, gente, isso é tratamento médico. A gente não pode confundir as coisas. É ciência. O que a gente não pode é deixar de atender uma criança, deixar de tentar ajudar, porque o nível neurológico, às vezes, ele fica muito estremecido. E o canabidiol para o meu filho, então, foi excelente. O efeito dele é justamente esse: é você tranquilizar, é você deixar a criança termina, porque tem casos de autismo concentração. Que tem muita bia, concentração. A parte social. A minha filha, por exemplo, está saindo daquele risperidona, que é corticoide. Tá arrebentando com ela. E o médico receitou o canabidiol. E eu estou, assim, tô falando como pai, com uma dificuldade tremenda de conseguir. Tremenda. Entendeu? Tô até correndo algumas farmácias, ver se eu consigo, com a receita. O meu canabidiol, ele é manipulado. O canabidiol do meu filho é manipulado. Então, por isso que a gente pega direto na associação, né? A gente faz o cadastro. Certo. E aí você manda a fórmula, o médico receita a fórmula. E, cara, atendimento 1000, né? A gente tem... Depois, se quiser, eu passo até o nome da associação para quem quiser buscar informações. Aqui. É Abra Rio. Só entrar lá, joga lá no Google, Abra Rio, e pesquisar. Então, assim, tudo pela internet, facilita o pagamento, pode parcelar em 2 vezes. Então, assim, é excelente, tá? Perdão, o Everson estava falando aqui, é uma coisa que é pra gente reforçar, que é o seguinte: você não vai largar o seu tratamento convencional para você usar só o canabidiol. Né? É uma associação. Eu vou reforçar, inclusive, no caso do tratamento... No caso, o médico pediu... No caso da minha filha, tá? Sim.
É o que o Júnior falou. Cada caso é um Cada caso. caso é um caso. No inclusive- caso da minha filha, foi substituição mesmo do Risperidona. Sim. Pelo E que você canabidiol. vai fazendo, você vai desmamando. Sim. Tem caso, eu vou falar do meu caso. Eu tratei. Eu fiz tratamento. Eu tô falando aqui um relato independente de comercial. A minha parte foi insônia. Eu tinha um problema de insônia e que me acarretava diversos problemas. É um problema que leva aí a 70% dos brasileiros têm questões de insônia. E a insônia te traz o quê? Pô, te traz... você não trabalha direito, você não produz o que você deveria produzir. Acaba com a sua vida. Acarreta uma série de problemas, entendeu? Problemaços. E com isso, eu comecei com uma combinação de CBD, que era canabidiol, com THC. E nessa combinação daí eu fiquei tratando. Fala assim, é caro? Eu vou falar para vocês do produto que eu consumi. Era um frasco de R$300 que durou 6 meses. Pô, Durou Gotinha, 6 meses. Uma gotinha, 2 gotinhas. Eu tomava 4 gotinhas por noite. 4 gotinhas por noite. Isso daí durou para mim... R$50, né? Por mês. Olha só que maravilha. Aí eu utilizei, fui descompensando, fui tirando. Por exemplo, eu usava o Rivotril. Tá? Pô, Eu tô doido pra sair fora disso, cara. isso daí tem uma Mas- série de transtornos, você vai ter efeitos colaterais Amnésia. absurdos. Aí vem depois do Rivotril, o pessoal tá usando o Zolpidem. Também é outro também que causa efeitos colaterais Demência. absurdos. E aí, vamos lá. Fui pro CBD com THC. Aí acabou, comecei com CBD com CBN. Pronto. Alinhou. Parei de consumir, de tomar as gotinhas em dezembro do ano passado. Tô até hoje sem tomar nada, zerado de tudo. Vou te falar que até efeito para ansiedade, para tudo, me controlou perfeito, me deixou. Eu parei. Eu não precisei mais. Uma pergunta, uma pergunta, desculpa. Também é afrodisíaco? Olha, eu fiz até... Mas é verdade. Não, é sério. Mas mas é verdade. Mas sabe por quê? Você está descansado, você está relaxado. Olha só, ele te muda em diversos aspectos. Porque você se sente mais à vontade, você se sente mais... você não se sente tão pressionado. Parece que a pressão do dia a dia, ele te elimina quando você tem as gotinhas. Entendeu? Sim. E aquilo ali é maravilhoso. Eu vou contar... Eu vou até passar aqui que eu ia contar um caso de família. Eu comecei em fevereiro. E aí a gente tentou também implantar na minha mãe, uma senhorinha de 85 anos, para que ela viesse a consumir, 84 anos na época, que ela viesse a consumir as gotinhas. Eu não Chamaram vou ser ela de velha maconheira. Eu não vou ser Sabia que maconheira. Eu não vou ser maconheira, mas é medicina, é ciência, aqui não tem que ter preconceito. E era o sobrinho, o neto dela que estava oferecendo. Eu sei, eu tô aqui até mesmo para tentar acabar com esse preconceito todo, porque isso é um absurdo. Sim. E que é um preconceito que eu acho que até que a indústria farmacêutica te coloca, implanta muito. Porque... Esse preconceito, ele gera, eu estava lendo uma matéria, ele gera uma evasão de divisa, né? Que esse dinheiro que você vai pagar lá dos importados, de mais de 450 bilhões Nossa. ano. 450 bilhões ano. E isso custa para o Brasil. Né? É absurdo. Essa discussão ad eternum, né? Essa idiotice do meu ponto de vista. Não, mas aí, aqui foi finalizar da minha mãe. Minha mãe não queria. Em fevereiro, outubro, a gente lá em reunião de família falou, pô, experimenta aqui, vai que você vai ficar bem, mãe. O que ela sofria, minha mãe? Insônia e umas dores lombares assim absurdas que dificultava ela para dormir e ela muita dor na coluna. Então ela pegou isso em outubro, no início de outubro. Em novembro, no aniversário da minha mãe, dia 27 de novembro, a gente comemorando e tal. E aí, mãe, como é que você tá? Nunca estive tão bem na minha vida. Um sorrisão. Mas por quê? Eu esqueci que era. Nunca estive tão bem na minha vida. Ela, mas por quê, mãe? Olho pequenininho. Não, tava feliz. Ela tava sorrindo. Porque você com dor é horrível. Você não consegue sorrir com dor. Você não consegue, você não tem conforto. Aí ela passou a sorrir.
sorrindo. Olhinho vermelho, não. Por que a senhora tá tão bem? Bob Marley. Aí ela foi e falou assim, pô, aquelas gotinhas maravilhosas. As gotinhas maravilhosas. Aí meu sobrinho tava junto, a gente lá, falou assim, eu acho importante meu avô passar a usar também. Aí passou. Aquilo ali foi, né? O meu pai passar a usar. família toda agora é maconheira. Meu pai tem 80... Não, escuta. meu pai ainda não. Ainda não. O que aconteceu? Aí, um mês depois, perguntamos, e aí, pai, como é que tá? Tá tudo bem? Tá gostando das gotinhas? Pergunta se a sua mãe quer me dar as gotinhas dela. Mas você tem que falar com ela o seguinte: um dos primeiros preceitos do maconheiro é dividir. Ninguém fumou sozinho. Parceirinho, passa. Isso é uma questão até de comunidade. A velhinha não quis desfazer das gotinhas com medo de acabar e agora não quer mais. Maconheiro mas já ouvi relatos cara. também, agora quero deixar isso bem claro, né? A gente que lida diretamente com autismo, eu já ouvi relatos de crianças que não se adaptaram, tá? Isso também é fato. Já tentaram e não teve melhoras, ao contrário. Né? Deu rebote. Deu efeito rebote, ou gerou mais crises, mais irritabilidade. Tem que procurar o médico. Não tem sempre qualquer tipo de medicamento tem que ser com o médico. Acompanhamento. Profissional. Não adianta. É o profissional que precisa passar. É a ciência, gente. É a ciência. É simples e objetivo. Tem que ter alguém que estudou para fazer isso. Não pode ser qualquer um. Não adianta. E o João Cláudio, que é o João Migovski, né? Ele já aprofundava, já antes mesmo da questão da cannabis, ele já se aprofundava em que alimentos faz bem para a saúde, entendeu? Não é simplesmente... tem que ser o mais natural possível. Você não tem que ir só para ter remédio, o remédio em si. Porque tem gente que vai pro médico e fala que se o médico não receitar nada para ele, pô, não adiantou nada ter ido pro médico. Mas você precisa mudar o teu hábito, você precisa... Com certeza. A gente fala de efeito, eu, por exemplo, algo que eu antes mesmo já eliminava da minha vida, e quem me conhece sabe que eu não consumo, é café por conta da cafeína. Se eu tomar uma única xícara de café... Você pode ligar para... Não é consumir, é um horário específico do dia, não. É qualquer horário. Vocês podem ligar para mim a noite inteira, que eu estaria acordado a noite inteira. A cafeína me deixa... Primeiro que meus olhos vão ficar mega abertos e vou ficar ligadaço. É o meu jeito, entendeu? É o meu... Varia de organismo para organismo. É igual o próprio CBD. Agora, a absorção dele. Fazer uma pergunta a você. Objetivo aqui. Hoje, eu tenho visto muita gente com dificuldade, tanto essa questão que o Júnior levantou, de conseguir através de manipulação. Eu tenho dificuldade também na questão da exportação, de trazer. Tem um caminho, gente, mais fácil para a gente conseguir o cannabis? No meu caso... Porque o médico já receitou para minha filha. Ponto. No meu caso, o médico já me deu o caminho das pedras. Ele já te dá um laudo, né? A sua importada ou é nacional? Não, quando eu comecei foi importado. Tá, agora é nacional. Ele já me indicou, eu já fui direto para uma representante. A representante faz todo o procedimento, te auxilia e aprova lá a foto. Tem todo um trâmite da Anvisa, tem toda a liberação, você tem que se cadastrar, né? Tem todo esse processo. E aí depois fluiu. Mas já teve problema de ficar agarrado, tá? Já ficou agarrado na alfândega, foi problema. Olha só, lá com a gente é o seguinte, a gente tinha um prazo até de 10 dias. Você, 24 horas, tem médicos de 24 horas, você entra no site, aí a consulta... Qual o nome do site? É cliquecannabis.com. cliquecannabis.com. Perfeito? Entrou no Clique Cannabis, você vai agendar uma consulta. Agendando essa consulta, você vai receber opções de datas, de horários, né? 24 horas, de segunda a segunda. Tem médico espalhado no Brasil inteiro. É importante salientar que é telemedicina. Telemedicina, a gente está falando de cannabis. Cannabis a gente está falando para trazer conforto. Telemedicina é algo que mais vai te trazer conforto, que é pelo WhatsApp, que vai ter plataforma que todo mundo, quase todos têm aí, praticamente tem acesso. Por quê? Você vai estar no conforto da tua casa, você vai estar no teu horário ali, no teu tempo, não vai te consumir, é tudo programado.
Aí consultou, fez lá a consulta pela Clickanabis.com. .com, isso aí. Aí tem um vídeo explicativo. Antes nós dávamos 10 dias. Agora, por conta dessa demora, não da nossa parte, mas na parte de Burocracia. liberação burocrática, de trazer, né, de importar, né, o que a gente fez? Passou para 15 dias. Você fez o pedido, você fez a consulta, a gente vai fazer o trâmite, porque primeiro vem a consulta, segundo vem a Anvisa liberar. Uhum. Aí depois da Anvisa liberando... Tem questão dos níveis, né? Isso, mas a Anvisa liberando, ela libera... Isso aí que a gente faz todo o acompanhamento. A nossa parte comercial faz todo esse acompanhamento. E depois tem a parte de tramitação de vir para lá, para o Brasil. Tá certo? Para ser entregue. Então, é o prazo de 15 dias para você estar recebendo o produto. Aí você vai estar sabendo o valor do produto, o valor do frete, tá certo? Até mesmo porque o frete tem aquela questão de quantidade, se você vai querer comprar um, ou se vai querer comprar 2, entendeu? Ou 3, dependendo, cada caso é um caso. Uhum. Mas assim, a facilidade hoje... Olha que interessante, que você olha no site, já logo de cara você tinha perguntado sobre fibromialgia. Tá aí. Você tem uma lista, né, de possibilidades, Porque né? isso já é uma triagem. Alcoolismo, anorexia, ansiedade, doença de Crohn, eu tenho. Diabetes, esclerose múltipla, enxaqueca, olha isso. Ah, isso. Glaucoma, insônia, TDAH, Alzheimer, olha isso, Alzheimer. Autismo, que a gente já estava conversando aqui, bipolaridade, depressão, dores crônicas, epilepsia, fibromialgia, intestino irritável, Parkinson e tabagismo. Por isso que todo maconheiro é gente boa. O cara Porque você fica de boa. Olha só, mas aí vamos deixar claro. Não, isso aí as formas que tem. É o óleo, que são as gotinhas. Verdade. O gummy, que é a balinha. Sim. E também tem as pomadas. Correto. A pessoa vai falar assim, eu vou fumar. Não tem nada de fumar. Nada, Olha só, nada. cannabis medicinal não tem nada de fumar. Isso. Teve aí um passado aí que tinha até a questão das flores e tal, Sim. que foi proibido pela Anvisa, não comercializa, não tem. Então, quais são as opções? O óleo, o gummy, a balinha e Correto. também a pomada, tá Isso. certo? Ah, eu vou fumar? Não vai fumar. Uma outra questão... Tem uma história aí de um bolo, também não tem nada a ver não, né? tem nada disso, não tem nada disso. Bolo tem é nada coisa de disso. maconheiro que resolveu fazer culinária com maconha. É outra parada, tem nada a ver. Tem nada disso. Inclusive, o Everson, desculpa te interromper. Nada que isso, a questão da agilidade na entrega, eu também não passo mais por isso. Como o meu agora vem tudo nacional, a entrega é em uma semana. Então, assim, até 7 dias eu tô recebendo. Então, assim, Mas O tem que a gente gente no Brasil fala? produzindo? a Tem. plantação, a fazenda é no Brasil. Agora, o que a gente leva, assim, qual é o problema do Brasil que eu visualizo, tá? Vamos voltar pro café. Se vocês forem avaliar, café, é café, tudo é café? Não. Pô, é uma diversidade, assim, a gente tem diversas espécies de café, de árvores de café, que é café. Sim. Mas umas com aroma melhor, com uma eficácia melhor. Várias qualidades. Várias qualidades. Sim. Perfeito? A mesma coisa. O que está vindo de acontece fora, com por a exemplo, o que matéria-prima. está vindo de fora hoje, na sua concepção, ela supera o nacional? Supera o nacional. Supera o nacional até mesmo por um motivo que a gente vai entender aqui, que é a nossa legislação. Porque a nossa legislação ela não permite o cultivo. E aí você fica com um risco tremendo. Como é que eu vou produzir algo que a qualquer momento pode acabar? A qualquer segundo pode ter uma mudança, eu estou lá cultivando uma espécie que é mais difícil, que tem que eu preciso ter uma dedicação para ela melhor, e a partir do momento, em qualquer segundo, ela pode chegar lá e acabou. Que a legislação não te dá respaldo. Não te dá respaldo para isso. Então, Não te dá é uma respaldo. discussão, o que eu estava falando, é uma discussão ad eterno. E aí nós somos um país onde a agricultura é top de linha, extremamente evoluídos tecnicamente, tecnologia inclusive, um dos poucos pontos onde nós no Brasil somos super evoluídos em tecnologia.
poderíamos estar à frente de tudo também com relação à São cannabis. vários Imagina, avanços. com tecido Com de tecido, qualidade. com tudo. A gente não tá falando aqui só da parte medicinal, não. Em todas as aplicações. Porque o óleo, dizem que na parte medicinal, ela serve para 500 pontos. Em outras frentes, são mais de 2.500 frentes. Tu imagina como que... Só aquele exemplo que eu dei no início, falando da recuperação do solo da soja. É. Pô, Poderia até servir como para salvar entre safra. Isso, mas é isso que eu tô É o que eles falando, chamam de recuperação safrinha, só. aquele- Ao invés de isso, você usar agrotóxico para estar ali recuperando, a própria planta naturalmente, ela é tão... Ela e deve ela leva fixar 3 o meses. nitrogênio no solo. 3 3 meses. meses, né? Plantou, em 3 meses está cultivando. Eu imagino um lugar igual Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, enorme, cheio de maconha. Cara, a gente Isso ia aquilo ser pega o fogo. maior, A brisa como que a ia gente... dar no Brasil todo mundo calmo. O pessoal tá nervoso, que agora o Brasil tá polarizado, né? Lado A e lado B, aquela briga. De repente uma queimada, mas é uma queimada diferente. Porra, o país ia ser uma... Todo mundo, porra, brigar pra quê, gente? Já viu briga de maconheiro? Maconheiro não Os briga. estádios se eu não me engano, da Espanha, eu sei que é na Europa, mas não sei o país, mas os estádios da Europa, vamos colocar assim, mas eu acho que foi Espanha, tá? Eles pediram, utilizem a maconha e beba menos. Olha Por isso. quê? Beber vai brigar. Briga? E maconha, quem vê alguém brigar com maconha? Não dá nem pra brigar. Você é feio. Só mesmo. Acertou, miserável. Ó, mas eu tô brincando aqui, mas ó, a gente... O assunto é muito brincar sério, Mas é pô. sério, mas tem que ser Porque levado senão- um pouco da brincadeira, eu vou te explicar por quê. Tudo que você leva a ferro e fogo, a própria plataforma digital que a gente utiliza, ela bloqueia a gente em determinados assuntos. É uma pena. Nós estamos falando aqui uma questão Seríssima, importante, importante. e eles bloqueiam. Com relato já de tudo liberado, tudo... Acha que o Que canabidiol... funciona, que não Isso, tem. é. Não tem- a Isso. gente não tá no Nós achismo. estamos salvando vidas. Salvando Eu acabei vidas. de relatar aqui as inúmeras doenças que são cuidadas com esse benefício aí das variações do canabidiol, porque ele varia, você Isso mostrou aí mesmo. que ele varia. E que fique claro, André, que fique E não claro. é maconha, não é nada É ilícito, isso. ninguém tem numa boca de fumo. Que pra fique comprar. claro. Nada. É farmácia. André, que fique claro. Desculpa te interromper. Ele interrompe O quantas meu vezes ele filho não é maconheiro. Meu não filho faz uso do canabidiol porque ele tem um problema neurológico. A minha mãe é maconheira? Não porque é. Ela usa. Então, assim, eu sou maconheiro. Não, então não isso sou. aí- quer. Eu Esse sou é- maconheiro porque fumo? Sim. Eu sou, então desculpa. Eu errei. Desculpa, eu errei. Então é isso, entendeu? Então, assim, às vezes cai muito nessa mística, né? Por conta da religiosidade, por conta de família. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Eu acho tem que ser aberta. aqui foi esclarecedor. Brincadeiras à parte. Quase tudo foi brincadeira. A parte que fumo mesmo. Mas o resto... Então a questão é assim. Não é questão de ser maconheiro. É uma planta medicinal. A gente tá falando de ciência De aqui. ciência. A gente tá E falando nós estamos de... falando de salvar vidas. E vidas que estavam assim... Quem tem Parkinson não tem mais chance. Quem tem isso. Alzheimer não tem mais chance. Quem tem uma criança autista sabe o desespero que é. Aí imagina, André, por exemplo, tu pega, a gente tem os relatos lá das mães, né, da questão do autismo, que a criança não consegue socializar. Imagina a tristeza para a mãe, para os pais Eu ter passo- essa questão. Eu vou te dar um E exemplo quando aqui. ela começa a socializar, Eu vou te dar um de exemplo. uma hora para outra. Eu vou te dar um exemplo, Como é que, vou te dar um exemplo. Que satisfação pro Eu vou dar um pai. exemplo pra você. Teve um dia dos pais, específico, que tava eu, minha ex-esposa e tal, e minha outra filha. E a minha filhinha menor ia fazer uma apresentaçãozinha. Com todas as crianças assim no palco. Elazinha totalmente destacada. Ela não interagiu com ninguém. Ela ficou olhando pro nada. Eu olhei pra mãe, a mãe morrendo de chorar. E era um dia dos pais. E elazinha assim, totalmente alienada do que estava acontecendo. Depois nós conseguimos 7 terapias comitantemente ali trabalhando, ecoterapia, que é difícil saber essa, que é aquela terapia do cavalo. O cavalo, Que mas... o animal Acho que ele tem essa funciona sensibilidade. também. O animal tem Funciona e sensibilidade. funciona muito. O animal tem muita sensibilidade. Eu tive um período que eu tive um cachorro, um Rottweiler, que parecia um urso.
Ele derrubava todo mundo. Ele chegava na minha filha com autismo, meu irmão, ele parava. O animal sente. E tem um relato científico que o cavalo sente a questão se a pessoa está doente ou se não está. Tudo isso eu vi na prática e também li sobre isso. E hoje a minha filha, se você tiver um tempinho com ela, você vai ver que, cara, são pequenos traços que ela ficou. Maniazinha. Tirou um copo do lugar, fez um negócio que ela vai dar uma crisezinha dela. Mas é outra criança. Então, assim, se você já tem um tratamento que possa gerar e proporcionar isso que eu tive para outros pais, gente, pelo amor de Deus, larga o preconceito de lado, porque nós estamos falando de uma questão muito séria, que é o seu pai com Alzheimer, sua mãe com Parkinson, seu filho sofrendo com dores, autismo. essas dores oncológicas aí, a gente tem vários casos, tu imagina. Gente, fibromialgia, você estava falando de sono, a fibromialgia não deixa dormir, porque é dor o dia todo, constante. De tomar morfina. Morfina, vai ter que ir para o hospital tomar morfina. E saber que gotinhas de canabidiol que tem efeitos colaterais quase zero. Porra, pode aliviar essa pessoa. Isso é uma crueldade. Isso é uma crueldade. Você falou tudo agora. Chega a ser cruel. Eu acho que já passou da hora e a gente tem que começar a fazer uma campanha importante, a gente mostrar aqui no Flopados, isso vai render. Eu queria que o Júnior fosse breve, que a gente tá no nosso finalzinho, e dissesse o site da associação. Fala aí pra gente. O Abra Rio. Só entra lá, Abra Rio, não tem mistério nenhum. Pode entrar lá na Abra Rio. Inclusive tem uma aqui em Niterói, na Amaral Peixoto, tem uma sede ali deles, eles atendem ali no escritório, não sei se você conhece. Conheço. Estão ali na Amaral Peixoto, também tem atendimento ao público, vai te atender, vai te tratar muito bem. Vale a pena. E Everson, como é que eu faço para adquirir através da Clique Cannabis? Entrando no site cliquecannabis.com, tá aqui, da forma que escreve, com 2 N's, cannabis.com, vai lá, agenda a consulta, R$30 a consulta, preço popular, bom preço, entendeu? Profissionais mega qualificados, serão assim, altamente atenciosos, tá entendendo? E aí vai ter todo o processo de todo o trâmite, você vai saber qual o produto, vai saber como é que é o desembaraço fiscal para estar chegando o produto dos Estados Unidos para o Brasil, e é aquele prazo de 15 dias para estar chegando até a casa da pessoa. Então o que eu quero dizer a você é o seguinte: tem alternativas, né? Tem alternativas. Quem usa cannabis, o canabidiol, não é maconheiro. Não é. Tirem esse rótulo, que é ruim, que a gente levou na brincadeira aqui, mas que a grande maioria leva pro lado do mal. Não façam isso, porque vocês estão tirando qualidade de vida de um monte de gente. Oportunidade de socialização. Não, pense bem, alguém já imaginou a gente hoje, tanto na área da medicina, tanto em casa, viver sem o álcool? E se você usa o álcool em casa? E se você usa o álcool na medicina, na farmácia, você é alcoólatra? Óbvio que não. Nós estamos falando da mesmíssima coisa. Sim. Então é isso, gente. Tem que ter um pouco de empatia pela dor alheia. E ela pode ser sua, tá? Ela é alheia hoje, mas bem breve ela pode ser uma dor sua. Então, depois de Marcinho rogar praga pra vocês que estão... Ele acabou de rogar praga pra vocês, todos estão assistindo a gente. Cuidado, que isso pode ser pra você também. Queria agradecer a presença de Everson Fernandes. Falar, porra, cara, você tá super convidado a voltar. Obrigado, André. Agradeço o convite, agradeço aí ao Márcio. Prazer estar aqui com o Júnior, que é o colega também. Agradecer porque já é sócio. O Júnior, sempre que tem essa questão do autismo, eu acho que o Júnior é uma puta referência. Porque o Júnior não é pai atípico, o Júnior é pai atípico, né? O Júnior, ele tá numa guerra que ele me inspira. Mas ele me inspira muito, ele sabe do respeito que eu tenho por ele sabe do carinho e do amor que eu tenho por ele. Então, assim, é uma questão assim, você virou um referencial pra mim na criação da própria minha filha. Vira meu irmão, né? Vira meu irmão, é verdade. E a presença sempre aqui do nosso consultor jurídico,
E também palhaço, que eu gosto. Eu acho o legal dele é ser palhaço, cara, porque ele é bom demais. Super combina. Combina. Não, além, porque ele é um puta advogado, mas ele é um bom palhaço também, assim, então ele junta o útil ao agradável. Eu sou um puta palhaço e um bom advogado. Eu acho que você é um puta tudo. Ó, obrigado, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Flopados. Um abraço pra todos. Hoje, utilidade pública.